Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nesse quarto domingo do tempo pascal, nós estamos aí meditando Jesus como o bom pastor. E como nós ouvimos lá desde o Salmo no Antigo Testamento, já se tinha muita referência sobre o bom pastor. O que o bom pastor faz? O próprio nome já diz, né? A qualidade dele, ele é bom. O verdadeiro pastor é aquele que cuida da ovelha ferida, é aquele que vê a necessidade de dar o alimento, de dar a água. Ou seja, existe uma proximidade entre o pastor e a ovelha. Existe uma intimidade entre eles. Por isso que aqui no Evangelho de hoje, nós vemos de uma maneira muito clara, Jesus dizendo que Ele é este bom pastor. Ele não é como os outros. E aqui quando Jesus está dizendo que Ele não é como os outros, a quem Ele estava se referindo? Veja, os escribas, os fariseus, os saduceus, vejam, eram pessoas conhecedores das Escrituras, porém, conheciam tudo sobre a palavra, porém na vida do dia a dia, eles não tratavam as pessoas da mesma maneira que conheciam a palavra. Eram teóricos, vamos dizer assim. Mas Jesus é enfático em dizer no Evangelho de hoje que as ovelhas escutam a sua voz, que Ele é a porta, é a única porta que pode levar à salvação. E de fato, muitos ali durante as pregações de Jesus vão dizer a seguinte frase: Ele realmente fala como quem tem autoridade. Veja bem, os escribas, fariseus, saduceus tinham tantos títulos, eram ali formados nas mais altas escolas, mas porém ensinavam sem autoridade. O que é essa autoridade? A autoridade é o que nos toca. Quando alguém fala com propriedade, a gente vê verdade, a gente vê sinceridade, aquilo entra no nosso íntimo. E Jesus fazia isso com as pessoas. Ele é esse bom pastor que está ao lado daqueles que sofrem. Olha quantas passagens bíblicas nós vemos ali Jesus acolher aqueles que se aproximam dele. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era malquisto pelos fariseus. Veja, é Jesus que fala com os pecadores, é Jesus que fala com as prostitutas. E essas pessoas o escutaram. E elas foram convertidas. Elas foram transformadas pelo poder do Senhor. Por que elas foram transformadas? Porque Jesus de fato agiu na vida delas como um pastor para cuidar delas. Elas perceberam que Jesus não estava olhando para a aparência, mas Jesus estava enxergando o coração de cada uma delas. Por isso que na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, olha que interessante que Pedro está dizendo ali no dia de Pentecostes. Veja, esse Jesus que vocês crucificaram, o Pai o constituiu Senhor e Cristo. No grego, Senhor é Kyrios, Senhor. O Senhor tem autoridade, é como um imperador que tinha domínio sobre todo o seu império. Então Pedro está dizendo, Ele tem toda a autoridade do alto. E Ele é o Cristo. Veja, o que é o Cristo? Ele é repleto do Espírito Santo, Ele tem um Espírito Santo em plenitude. Então Pedro está dizendo na primeira leitura, olha, se vocês se converterem e forem batizados no nome de Jesus, virá sobre vocês a promessa. E qual é a promessa? É o Espírito Santo que será derramado sobre aqueles que aceitam Jesus. E o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? O Espírito Santo muda a consciência, muda o coração, muda as atitudes, aquilo que São Paulo chamou de metanoia. Quando nós nos deixamos acolher ali pelo Cristo, quando a gente professa que Jesus é o Senhor, que Ele realmente é o Filho de Deus enviado para nos salvar, o Espírito Santo vem sobre nós. E Pedro está testemunhando isso. Olha a segunda leitura que nós ouvimos, também escrita por Pedro. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo assim, veja Jesus, olha o exemplo dele. Ele carregou sobre si nossas culpas, nossas enfermidades, como diz o profeta Isaías, mas Ele não murmurou, Ele não reclamou.
Veja, ele venceu o sofrimento, ele enfrentou o sofrimento dele, porque diante dos sofrimentos que Jesus passou, o que ele fazia? Ele entregava nas mãos do Pai. Isso é uma reflexão para nós. O que nós fazemos quando nós passamos pelo sofrimento? O que nós fazemos? Nós murmuramos? Nós começamos a reclamar? Veja, a reclamação não serve para nada. Mas quando a gente aprende a gloriar-se no Senhor, até nos sofrimentos, como vai dizer São Paulo, nós associamos nossos sofrimentos aos sofrimentos que Jesus passou na cruz pela conversão de alguém, aquele sofrimento ganha sentido. Agora, quando você só reclama, olha, está acontecendo isso comigo, eu não sei o que eu faço, olha, na minha vida nada dá certo, isso daí é um louvor para o inimigo. O inimigo de Deus adora quando você fica blasfemando, quando você fica reclamando. Porque, na verdade, quando a gente reclama, a gente se esvazia. Mas quando a gente glorifica a Deus, a gente se enche do Espírito Santo. Porque naquele momento que você está louvando a Deus pelo teu sofrimento, o Espírito Santo vem te dar forças para que você vença aquela situação, para que você vença aquela realidade. Nós temos que tomar consciência de uma coisa: nós não somos perfeitos e nunca seremos, só Deus é perfeito. E o que nos aprimora, o que mais nos aproxima de Deus, é esse amor que Ele derrama sobre nós por meio do Espírito Santo. Porque quando a gente abre o coração e a gente deixa-se ser tocado pelo Espírito Santo, os nossos pensamentos começam a mudar, nossas atitudes começam a mudar, porque tudo que você vai fazer, você não faz apenas por fazer, você faz pensando no Senhor. Dom Irineu Danelon, nosso bispo emérito, ele dizia uma coisa assim: veja, quando você vai fazer alguma coisa, pense assim, imagina se Jesus estivesse no meu lugar. Como que Jesus agiria nessa situação que eu preciso resolver? Então, quando a gente faz essa experiência de trazer o Cristo para a nossa vida, a gente vai entender um pouco daquilo que Jesus passou por nós. Veja, a gente entende o amor de Deus. Na cruz, ali, quando Jesus foi levado para a crucifixão, sem merecer, Jesus não merecia a crucifixão, mas Ele foi injustamente levado para aquela situação. Mas por amor de nós, Ele mudou totalmente a realidade do mundo. Nós que estávamos perdidos, agora por Ele somos salvos e somos reencontrados. Por isso vai fechando os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Vai pedindo que o Senhor hoje te ilumine, te conduza. Talvez você que está vivendo muitas realidades, muitos sofrimentos, vai dizendo: Senhor, me ajuda a viver isso que eu não sei viver. Vem me ajudar a compreender aquilo que eu não compreendo. Vem dar sentido à minha vida. Vem me ajudando a ser solidário com os outros, assim como o Senhor foi comigo na cruz. E vamos pedir o Espírito Santo, porque é Ele que muda as nossas realidades. Vai pedindo que Ele venha te preencher. Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, vai pedindo, vai clamando esse Espírito Santo de Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar nesta manhã. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Mais uma vez, as minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero
derrama diante do teu altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.